bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 397, gravado em 14 de julho de 2025. Eu sou Guilherme Goulart e junto com Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes, olá aos internautas, como vão? Tudo certo? Tudo bem, e vocês já sabem, esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, então pegue o seu café ou a sua bebida preferida, no caso hoje estamos com chimarrão aqui, Vinícius, e vem com a gente. Hoje tá quente, hoje é dia de tomar água. É. E para entrar em contato conosco, você já sabe, basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou também lá no Mastodon, Instagram, Blue Sky e YouTube, né? Você sabe, isso também fica, se você nos ouve pelo feed, sabe que também consegue ver os nossos rostinhos bonitos lá no YouTube. Vinícius, pequena atualização sobre o caso CIM, né, o caso do nosso último episódio, né, o grande hack aí dos últimos tempos, se não o maior hack, a maior fraude, né, já cometida aí no Brasil, pelo menos, né, é o que se tem até agora. Em termos de valores, sem dúvida nenhuma, é o maior. Tá? Em termos de, não em dados, mas em valor, né, em valor financeiro movimentado. A coisa realmente se concretizou no sentido de se confirmar que deve sim passar de 1 bilhão. Tá? Não sei se chega a 3, que chegou a ser discutido, né? Chegou a ser falado em 3 bilhões de reais na questão da fraude. Se você não sabe do que a gente está falando, você tem que voltar nos episódios anteriores. No anterior, na real, né? No anterior. 396, No 396. Caso do hack bancário, enfim, CIM, Banco BMP e tudo mais. Isso. O que a gente tem aí, que talvez que a gente não comentou na semana passada, porque aconteceu depois e tal, ou pelo menos a gente ficou sabendo depois, é que a Polícia Civil entrou também, sem ter uma investigação paralela da Polícia Civil. Tá? O que a gente tem até o momento é que a BMP confirmou o prejuízo, então, de 541 milhões. Tá? Outras duas instituições confirmou 104 milhões e outra 49 milhões. Isso não dá ainda 1 bilhão, mas a soma preliminar, segundo, a gente não tem a listagem de tudo que foi perdido, tá? Mas a soma preliminar supera 1 bilhão. Mas a gente não tem a listagem exatamente de quem perdeu o quê. Tá? Então, sim, passou de 1 bilhão e vamos ver aí se chega nos 3 que o pessoal chegou a comentar naquela semana que a gente gravou, na semana passada. Tá? A outra, aquilo que vocês já sabem, o dinheiro foi convertido, boa parte dele, para criptomoeda. Então, existe uma investigação para fazer o caminho do dinheiro, né? Mas, em última análise, ele vai chegar numa exchange que vendeu cripto e aí alguma conta legítima aí, né, recebeu essa cripto e passou essa cripto para algum lugar e aí, boa sorte, tá? Mas esses intermediários a polícia vai conseguir levantar, né? E está levantando e a gente já não sabe se já não levantou, tá? Então a Polícia Federal e a Polícia Civil estão fazendo investigações paralelas sobre este caso. 1 bilhão está confirmado e, por enquanto, ainda a gente não tem informação técnica mesmo, a gente não tem mais nenhuma novidade, pelo menos não por enquanto. A própria CIM, tá? Ela frisou que a questão foram as credenciais, tá? Que o atacante conseguiu, e não uma falha no sistema, uma falha de segurança no sistema. O termo que ela usou, mas a gente entende muito bem que na mídia, em geral, ela tem que... Né, o termo que o pessoal usa torna a coisa legível, meio... Né? Ela falou que não é nenhum problema no código-fonte dela. Tá? Leia-se, ela está dizendo que não foi uma vulnerabilidade no sistema, uma vulnerabilidade técnica no sistema. Pode ser sim, e pelo visto existe, né, tanto que aconteceu, uma vulnerabilidade do ambiente. Tá? Então, se vocês pegarem a ISO 27002 lá, que tem o checklist, tem os controles lá da ISO 27001, lá você vai ver que quando a gente fala de segurança da informação, tu não fala apenas da segurança técnica da aplicação, as vulnerabilidades que ela tem, se está exposta, não está exposta, superfície de ataque, esse tipo de coisa. Mas ela abrange, entre outras coisas, processo de contratação, processo de gerenciamento de credenciais e
e mesmo de tu fazer de liberação de uso, de tu controlar acesso a certas operações e tudo mais. Então, sim, a CIM está correta, se não tem vulnerabilidade no sistema, está correta em dizer não tivemos um problema por causa do sistema, mas sim eles tiveram um problema de segurança no ambiente deles, né? É. Que permitiu que alguém subornasse um funcionário lá e esse funcionário fez alguma coisa que a gente não sabe ainda o que, que é, mas executou scripts, executou comandos, etc. Ok, mas que comandos? Exatamente o que, que foi, a gente, pelo menos não chegou na gente ainda. Bom, E ele conseguiu credenciais de clientes da CIM, que é a BMP e outras empresas, e aí mexeu no dinheiro deles, coisa que tá lá no episódio 396. e tem uma outra coisa aqui que a gente não comentou, né? E essa é uma característica de fraudes dessa natureza. A gente sabe, já gravou sobre isso várias vezes aqui, né? Várias vezes, mas já falamos sobre isso aqui, sobre a Aham. questão da confidencialidade, né? Das informações e sobre como as instituições, em geral, ao redor do mundo, acabam lidando assim, né? Elas não têm incentivos, né? E tampouco interesses de trazer a público uma explicação de todas as falhas, porque isso pode comprometê-las de formas muito diferentes, né? Mas uma coisa que a gente não comentou, e aí sim há uma obrigação legal de fazer isso, são as comunicações necessárias do incidente de segurança que eventualmente envolva dados pessoais, né? Uhum. Eu não vi nas notícias, né, até agora, nenhuma informação sobre tratamento ilícito de dados pessoais. Mas se a gente for partir do pressuposto que o sujeito teve um acesso tão longo assim aos sistemas, né, e se ele criou transações Pix, se ele criou transações, né, se ele forjou transações Pix, ele provavelmente, não que ele tenha forjado transações Pix somente de pessoas jurídicas, né? Uhum. Mas ele pode ter forjado transações Pix de pessoas físicas. Se isso aconteceu, o incidente também envolveu o tratamento ilícito de dados pessoais e, portanto, deveria, né, contar com a notificação à NPD, né? E eu achei curioso não ver nenhuma informação sobre isso, sobre essa questão de dados pessoais, porque se ele teve um acesso tão profundo assim aos sistemas, né? Eu diria que não, a gente não pode, é somente uma hipótese, mas uma possibilidade talvez, a gente não poderia descartar também ele ter copiado dados, né, de pessoas Uhum. físicas e, portanto, aí sim teria um incidente de vazamento de dados pessoais também, Bom, para mas além Guilherme, das questões ma- do furto, né? mas a gente não sabe exatamente como é que foi feita a auditoria, etc. O pessoal pode ter avaliado isso, pode ser que isso tenha sido avaliado e tenha sido descartado. Olha, não aconteceu. Entende? Mas aí Pode. os titulares de dados que eventualmente sofreram, né, uma eventual invasão deveriam ter sido avisados, e se isso tivesse Se. acontecido, acho que já teria vindo, né, É, a é. lume aí no. Mas é o que eu Oh, digo, se pro foi feita alume? auditoria, foi visto que ele não fez nada, ele executou operações e não fez extração de dados, tá? Né? Não tem sentido dizer o que não aconteceu, né? Uhum. Agora sim, se o cara tivesse extraído alguma coisa e tal, mas me parece, cara, de novo, o que eu falei naquela, se eu tivesse no lugar desses atacantes, se eu fosse o criminoso no lugar desses criminosos fazendo esse ataque, eu não demorei, eu faria a coisa o mais direta possível, sabe? Por isso que eu falei que eu explorava a vulnerabilidade para quê? Se eles tinham uma pessoa lá dentro, né, Uhum. que tinha acesso, era desenvolvedor, pegar dados para fazer fraudes para quê? Se eles podem movimentar mais de R$ 1 bilhão em criptomoeda, não tem porquê, sabe? Não é tu passar o rodo, como, como disse, não. Tu não vai lá juntar um copinho d'água, tu pega o rodo e empurra tudo, era isso. E foi o que esses caras fizeram, sabe? Então, mas enfim, é isso aí, cara. Bom, Quem não sabe exatamente o que a gente disse, vai lá dar uma olhada no 396 e por enquanto a gente não tem muitas novidades, assim, não tem nada muito novo, né? tá bom. É, também quem acompanhou as notícias aí nos últimos dias, né, sobretudo na semana passada, viu um comportamento meio chocante do Grok aí, né, Vinícius? Você ganhou bastante atenção da mídia. Pois é, cara, o Musk, é bom, acho que nessas alturas, né, todo mundo sabe quem é o Elon Musk
e sabe muito bem das transformações aí que ele tem tido em termos de atuação pública, né? Era um cara que, se vocês ouvirem até episódios bem para trás aí do podcast, poxa, eu achava muito legal o esquema da SpaceX, eu cheguei a comentar na época, isso aí há anos atrás, isso na época da pandemia, eu acho ainda que foi, Guilherme, que a SpaceX pousou aqueles dois, que a primeira vez que eles pousaram juntos, sem explodir. Sem explodir. Eram três, um sumiu, mas dois pousaram juntos. Daqueles como é que é? Eu não sei o nome, como é que chama aquilo, mas é os foguetes da SpaceX. E, cara, achava muito legal. Aí o esquema da própria... da Starlink, um negócio muito interessante e tal, um investimento em carro elétrico e... Só que, ao mesmo tempo, cara, à medida que foi passando essas coisas, que são bem interessantes, as iniciativas são muito interessantes, começou a surgir um lado mais político do Musk, tá? E para quem quiser assim, saber mais detalhes sobre isso, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas dê uma olhada sobre o Musk e agora não sei se foi... Eu acho que era a filha... Acho que é a filha que fez transição de gênero, né? Ou era eu acho que é filha, né? E aí ele deserdou a filha. É uma bagunça essa questão pessoal dele aí. E ele tem... ele adotou essa agenda que o pessoal chama nos Estados Unidos de anti-woke, né? Contra, assim, que não quer saber da questão das minorias, das minorias, da questão de inclusão e tudo mais, tanto que o Trump entrou e conseguiu fazer dentro do governo público, né, do governo federal, eles conseguiram meio que zerar esse negócio de políticas de inclusão, né, e combate a preconceito e tal, e inclusive ele conseguiu meter a mão em algumas empresas também. E o Musk já entrou de cabeça nessa história. Ele estava reclamando que as IAs, elas eram muito woke, elas respeitavam demais as coisas. E estava dizendo que o próprio Grok, que é a IA dele, tá? Da xAI, que é a empresa dele, que o próprio Grok era muito woke também. Então, no dia 4 de julho, ele libera uma versão, então o Grok mais livre, né? Mais com free speech. Como é que é um toquezinho de free speech a mais no Grok. E que agora, não, vocês vão ver que o modelo tá melhor. Entrou o Grok versão 4 e o Grok versão 4 tá melhor e vocês vão perceber diferenças nele. E, de fato, na sequência, o Grok foi conectado ao X. Tá? Então, lembra de uma empresa, Guilherme, que fez a mesma coisa uns anos atrás, que a gente comentou? Tu tá falando da Microsoft? Que botou uma IA. Tu lembra disso? E lembra o que aconteceu? Claro. Em 24 horas virou uma neofascista lá, não sei o quê, deu uma loucura. Né? E tiveram que tirar do ar, né? Bom, o Grok, gente... a data de quando isso aconteceu. Isso faz tempo. 2016, portanto, 9 anos, Vinícius. Há 9 anos atrás, tá? E aí, só um parênteses, de 9 anos para cá, as possibilidades de moderação, né, dentro das IA se alteraram bastante, né? Total. É um outro mundo hoje de moderação, né? É um outro mundo e a gente percebeu mudanças desde que a gente começou a usar os chats e tal ali em 22, né? Quando saiu o ChatGPT para acesso público, a gente vem brincando com isso há um tempo e nós percebemos mudanças nesses controles. Era muito mais fácil fazer o ChatGPT pirar e gerar umas coisas inadequadas em 22, 23 do que agora. Agora é bem mais difícil. Tá? E ainda assim, o Ilya lá saiu da OpenAI e uma das coisas que ele apontou justamente esse problema de alinhamento, né? Que envolvem, entre outras coisas, esses filtros, esses controles do que a IA pode dizer ou não, ou como dizer, né? Bom, mas daí o Grok foi pelo mesmo caminho da IA da Microsoft, que aconteceu lá 9 anos atrás. Ele... eu não vou dizer pirou, porque o pessoal pode achar que ele alucinou. Na verdade, ele não alucinou. O Grok, assim como tudo que é LLM, ele é treinado com tudo que tem na internet. Tá? E então, assim, você não tem como fazer com que o modelo não saiba, até a gente discutia isso mais cedo, né, Guilherme? Não tem como fazer com que o modelo não saiba o que é nazismo, ou o que aconteceu,
os discursos de ódio, não tem como fazer a IA o modelo não conhecer isso. Então isso está lá dentro. Então a misoginia está lá dentro. Tudo que é tipo de coisa absurda que tu imaginar está lá dentro do modelo. E Está lá claro, dentro no sentido de que ele fica latente, né? As associações que permitiriam ele conceber um discurso nazista ou racista, está lá elas estão dentro. presentes lá, Guilherme, né? estão presentes na nossa cabeça também. Também, claro. Só que a gente Claro. não faz. Né? Por uma questão moral, Moral, a ética gente e tem um legal filtro também, né? ético, tem um filtro moral, As tem um. crenças, né? Isso, tem uma série de coisas que, não, assim, eu sei como fazer um discurso nazista, mas eu não vou fazer, entende? Uma coisa que não. Claro. Uma coisa que eu abomino. Então a IA tem isso lá, e ela tem. E como ele afrouxou esses filtros, como ele deu uma reduzidinha no controle das coisas. Uma calibrada. Uma calibrada para baixo na questão do controle. Cara, o Grok saiu fazendo post nazista no X, tá? Então, inclusive se autodenominando de Mecha Hitler, tá? Uhum. E falando coisas absurdas, que o Hitler saberia como lidar com os judeus, fazendo algumas inferências, cara. Até assim, não é uma coisa... o início nem foi tão direto, tá? Uhum. Dizer assim, esses judeus não sei o quê. Não. Ele pegou pelo sobrenome. Tá? Ele inferiu que uma Ele pessoa... inferiu pelo Sim, sobrenome... que o sujeito era judeu. Exatamente, que o sujeito era judeu. E aí ele fez um comentário em cima criticando o cara... Uhum. E usou a linguagem que esse pessoal utiliza normalmente, que os antissemitas, né? O pessoal que são contra os judeus, né? E aí, assim, ó, a IA aprendeu direitinho, tá? Uhum. E lembrando, a própria IA foi treinada com o que tem no Twitter também. Desculpa, eu disse Twitter. Não, com a lata de lixo do Twitter. Ela é treinada com o que tem lá. E ela também se alimenta, vamos dizer assim, em tempo real do que está sendo dito lá para também responder e tudo mais. Em algumas situações, teve uma situação até que foi tu que comentou comigo, porque eu não tinha visto isso, que ela começou no pensamento, ela começou a dizer que tem uma etiqueta, essa etiqueta tá me incomodando aqui, mas vocês não podem, eu não posso tirar a boina, então deixa eu ver se eu consigo esconder essa etiqueta. Tá. Aí tá aparecendo um pedacinho ainda ali. Aqui, pronto, sumi a etiqueta. Aí, tá ótimo. Aí, que foi o seguinte, numa das respostas ele começou a dizer, avaliando como Elon Musk responderia, pensa a respeito disso. Então, ao que parece, tentaram dar uma instrução lá pro Grok, mais alinhada com o dono dele. Mais ou menos isso. Tá? E aí, a coisa deu no que deu. E aí eles desconectaram o Grok do X, falaram que eles vão botar controles mais severos do que o Grok publica. Tá? Então, né, fomos longe demais, vamos dar uma calibrada nesse negócio. E vamos ver o que volta. Eu nem vi se eles já conectaram o Grok de volta no X, mas a ideia é eles ligarem de volta com um filtro mais potente. Eu já tinha percebido, Guilherme, que o Grok não era tão restritivo. E te digo que depende da situação, é restritivo demais mesmo, tá? Na geração de imagens. Tá? O ChatGPT, às vezes, um negócio nada a ver, que não tem nenhum problema. Ele fica dizendo, não, é contra a minha política gerar uma imagem, não sei o quê. Cara, não tem nem nada demais no pedido, entende? É ele que interpreta meio torto. Agora, já o Grok, eu pedi coisas com violência explícita e tal, ele já gerou, entende? Fui testar ali, ele gerou. E o ChatGPT, por exemplo, se nega a gerar esse tipo de imagem. Então, esse ponto de equilíbrio aí é o que o Yuval Harari diz que é muito difícil da gente encontrar, sabe? Porque a IA, ela se comporta de maneiras inesperadas. E desde aquele processo que a gente comentou dela em laboratório, o Cloud AI chegou a bolar uma chantagem de um funcionário da empresa, usando e-mails pessoais que ele tinha tido acesso, né? Mas isso em laboratório, tá, gente? Não é uma situação real. Demonstra bem o tipo de coisa que pode acontecer se a IA não for bem... não tiver muito bem alinhada, né, com os objetivos, né?
Eu acho que são sinais, né, de algo que quem estuda as repercussões éticas, né, e legais das IAs é que elas não são entidade, embora elas produzam conteúdo, né, que não foi colocado lá literalmente, ou seja, elas conseguem funcionar de forma estocástica e não determinística, né? Elas, como você muito bem disse, elas são treinadas, né? E aí o que a gente tem avançado nos últimos tempos também, como você colocou muito bem, são as medidas de moderação e de controle, as camadas, né, de moderação e de controle das IAs. Aqui a gente está falando de LLM, mas você tem hoje, que é um outro problema, né, uma série de IAs aí pequenas disponíveis na internet para você fazer deepfakes envolvendo nudes. Então você tira a roupa de pessoas, sobretudo, né, de meninas. Isso é feito um baita de um problema hoje em escolas, né? Então, você primeiro tem a responsabilidade do mantenedor, né? Do que aquela IA pode fazer. Ele deve ter uma responsabilidade sobre o conteúdo que está produzindo, porque afinal de contas não é algo banal, né? Você está tendo uma IA que está interagindo com as pessoas no ambiente, reproduzindo conteúdo nazista, e isso não é algo, um probleminha, um detalhezinho, uma calibração. É Uhum. algo claro, a gente não sabe como funcionam, né, os mecanismos de moderação, mas assim, não me parece que seja algo que foi colocado ou que foi reproduzido assim, sem uma intenção direcionada, entendeu? Nem que essa intenção seja de afrouxar certos controles que me parecem que são obrigatórios para qualquer LLM. Né? E Uhum. veja, não é você conversar com o LLM perguntando para ele sobre detalhes da Segunda Guerra Mundial, né? É ele reproduzir um conteúdo ou produzir um conteúdo que tem por baixo ali um juízo de valor muito prejudicial para o mundo e para a sociedade, né? E por que que eu estou dizendo isso? Porque a grande discussão que nós temos hoje é justamente essa intenção das big techs, sobretudo aquelas que estão relacionadas com IA, mas hoje está todo mundo, né? Tá todo mundo virando a chave para IA, né? O X, que é uma rede social, tem uma IA, né? Ou as empresas, né, do Elon Musk tem uma IA. Então antes, mas não é uma rede social? Não, uma rede social, mas também tem uma IA. Então se começa a ver uma série de plataformas das big techs, né? Sobretudo as big techs, com essa intenção de produzir IAs. E aí qual é o problema? Então, o problema é que a ideia por trás dessas empresas é que você tem o mínimo de intervenção ou de interferência estatal no que eles podem produzir com não a desculpa, mas e é legítimo, evidentemente, né? Mas com a justificativa de que isso é feito para manter a liberdade de expressão. Sim, né? De fato, você tem que ter liberdade de expressão, claro. Só que a IA não é, primeiro que a IA não é uma pessoa, né? A IA é um ente computacional lá que vai produzir conteúdos e que pode produzir conteúdos, inclusive criminosos, danosos, né? Sobretudo para grupos que podem, que historicamente, no caso de judeus, foram, né, discriminados de formas, né, e mortos, né? Enfim, todo esse problema histórico que a gente já conhece. Então, eu acho que é um negócio bem simbólico assim do que está acontecendo e do que pode acontecer se de fato nós não tivermos regulações para esse tipo de coisa. Eu Uhum. repito, né? A gente está falando de conteúdo nazista, né? E eu não acredito que seja o tipo de conteúdo que deve vigorar e ser Hum. reproduzido ainda mais por máquinas, não é? Não foi nenhuma pessoa que publicou aquele, que seria problemático e criminoso, foi uma máquina, né? E aí Então, aquela. enfim. Depois a gente tem a questão da responsabilidade de quem. Porque se fosse uma pessoa fazendo isso, isso é uma coisa interessante, né? Se fosse uma pessoa tendo publicado isso aí, ligeirinho alguém tomaria um processo aí, nesse Uhum, tipo de publicação. Seria cancelado e tudo mais. aham, Mas o pessoal não vai cancelar o Grok. uhum, Mas ao mesmo tempo, o Grok pertence a uma empresa. Né? E parece que se uma pessoa física vai lá e publica uma coisa dessas, aqui no Brasil ela comete um crime, né, Guilherme? claro. Aqui existe um crime com relação a isso. Não pode dizer qualquer coisa, não pode falar coisas desse gênero Aham. aqui no Brasil. E. Mas como. Tá, a ferramenta fez assim, mas a ferramenta, pelo menos por enquanto, não é um ente independente, né? Claro. Então a empresa tem que responder pelo que a ferramenta faz.
Não, e Ah, essa própria questão, né, de eu vou diminuir os filtros porque ela é é woke, ou proposital. por Sim, qual sim. seja o motivo que seja, nem entro nesse mérito, né? Mas assim, a partir do momento que você toma uma decisão de afrouxar os filtros, né, do que ela pode produzir, essa é uma decisão que tem, que traz para o decisor uma responsabilidade, ou pelo menos deveria trazer para o decisor uma Ah, responsabilidade. E por aí, isso. e só para Ah, concluir, eu acho muito problemático, porque realmente é a demonstração clara dos problemas que a gente pode ter se esse tipo de ferramenta, se esse tipo né, de sistema não tiver regras mínimas de funcionamento. uhum, É um germe do que pode acontecer, fora aquelas coisas que você não percebe, que é pior ainda, né? O uhum. fato desse tipo de conteúdo estar dormente lá dentro, se você não tem um controle muito grande, você pode ter um direcionamento implícito, né? Um direcionamento subliminar, levando em consideração essas ideias, sem que elas apareçam de forma ostensiva no conteúdo produzido, sabe? Você entende onde eu Uhum. quero chegar, né? Ela tá por Sim, trás, ela tá subliminar ali, mas mas sem ser tão ostensivo como ela foi nesse momento, né? Que também é um sim. outro Ali problema. apareceu o Grok, né? Agora, aquela história, pode acontecer uma coisa e não parecer que, pelo menos no primeiro, não parecia que tem uma IA ali por trás. Mas eu Exato. só finalizo lembrando que a gente já deu aqui, a gente comentou uma situação em que uma agência de. Uma empresa de passagem. Uma empresa aérea Uhum. botou uma IA no chat, a IA, um cliente conversou com a IA alucinou, ela não foi bem, bem orientada, ela inventou um esquema de uh, putz, agora esqueci o termo. Era um Devolve. desconto para uma, Não, era um não. desconto para uma Não, era aérea. não, devolver o Aham, valor da passagem. Tá? Um refund da vida. Tá? aham. Ela criou uma situação de refund que não existia. E a pessoa, não, beleza, eu aceito, tá de boa, né? Ela achou que fosse uma coisa. E aí, quando ela foi exercer o direito dela, a companhia aérea disse: não existe isso. E aí o cara foi pra cima e disse: não, mas a IA de vocês disse, eu quero, né? E aí eles tentaram Uhum. dizer: mas isso não foi a gente, foi a IA. Não, mas foi a IA de vocês. Então, Claro, óbvio. a IA estava falando em nome da empresa e a IA, então, teve que pagar. A IA não, a empresa aérea teve que fazer o estorno Honrar. lá, pagar, É. teve que honrar lá a oferta feita pela IA. Então, gente, cuidado. A IA não é alguém que você chama para resolver um problema e depois diz, foi a IA que fez mal feito, foi ela que fez mal feito. Não. Tu botou ela para falar em nome da tua empresa, ela tá falando em nome da tua empresa. Então tem que tomar muito cuidado com a gente de IA. E nós vamos ver muita porcaria acontecendo nesse sentido, Guilherme. É, Assim, no, é o nós problema de vamos. você atribuir. Conclui. Não, de novo, nós vamos ver muita coisa acontecendo nesse sentido. Agentes de IA sendo postos aí pro. A pessoa já começa a usar com mais frequência esses chat, bot de atendimento, etc. Daqui a pouco vai ter umas IA fazendo bobagem, né? E aí vai ser lindo. É a questão de você atribuir personalidade jurídica, né? Que é uma outra discussão dentro dos estudos, pelo menos no Sim. direito, né? Da IA, é você até que ponto, ou se, como e quando, né? Seria desejável ou viável você atribuir personalidade jurídica para esses entes, e aí com problemas até sobre desligá-los ou não, e daí toda aquela coisa mais, né, de ficção científica mesmo, Sim. o Ó, 2001 e aquela coisa toda, né? eu só vou levantar a bola, mas eu não vou comentar, que pra mim já deu esse assunto que é. Mas a gente vai pra gente trazer pra uma próxima, hein? O Harari fala disso. Uhum. A hora que a IA tiver reconhecido a sua pessoa. Personalidade, a sua A personalidade. sua É, personalidade. Mas é. enfim, mas esse é outro, são outros 500. Bom, e é só para terminar também, esse é o problema dos riscos, dos tais riscos sistêmicos, né? Que é um instituto ali que tá tanto previsto no AI Act, quanto também foi mencionado na decisão do STF sobre o Marco Civil, né? Eles mencionam lá essas possibilidades de riscos sistêmicos, enfim, mas vamos terminar por aqui, senão a gente não vai parar de falar esse negócio. É, ligando, eu quero trazer também outros. Tá bem polêmico o episódio dessa semana, porque é o seguinte, né?
A gente tem visto também, se você não esteve numa câmara criogênica, né, nesses últimos 10 dias, sei lá, tá acompanhando todas as discussões referentes às tarifas que o Trump quer impor ao Brasil, tarifas de 50% para, acho que todo e qualquer produto, né, é Sim. vendido no Brasil. Aí você tem todos os problemas Aham. do que é exportado do Por Brasil enquanto ele para está os Estados ameaçando, né? Unidos, né? A tarifa não entraria em agosto, né? 1º de agosto. Nós temos 15 dias É, ainda aí, mais ou menos. que é um problema, se realmente é uma ameaça, você tem um outro problema aí também de Aquele. interferência, né, entre É, países, é. né, sair da diplomacia, né, abrir mão de tudo que foi construído no comércio internacional e tudo mais. Bom, esse não é bem o nosso problema aqui, mas qual é a nossa questão? É que para para além do óbvio, né, que seja aqueles produtos que são exportados, são suco de laranja, carne, né? Eu lembro agora de cabeça, Vini, suco de laranja, aço, né? Enfim, não, no Uhum. comércio internacional não, a gente deixa lá pro xadrez verbal e tudo mais, né? Nós Total. temos, nós temos também o problema de uma hipótese que se levantou de que por trás dos interesses dessa carta e também para além das questões políticas que foram é, é, ostensivamente também mencionadas ali, não vem ao nosso caso aqui agora, também um outro problema, mas que uma das razões da atuação dele de impor tarifas tão, eu acho que foram o valor, o maior valor entre todos os 26 países, né, que ele também teve cartas Fora a semelhantes China. para outros 26 países, fora a China, então, a segunda maior, e que por trás disso estaria também os interesses das Big Techs. E essa é uma questão aí sim que nos interessa, né? Porque a gente já viu a atuação dessas empresas em várias frentes, né? Projetos de lei aqui, é caso famoso que o próprio Google falou que era o projeto que ia censurar a internet, né? Ou seja, colocou lá na página inicial de pesquisa do Google, né? Que seria um projeto que destruiria a internet. Eu não lembro exatamente os termos do que eles colocaram, enfim. E aí, claro, é plenamente legítimo, né, em um regime republicano e democrático que empresas tenham os seus interesses também manifestados e declarados e eventualmente até considerados, né? Não eventualmente, considerados pelos gestores políticos e tudo mais. O problema é quando você tem uma captura de interesses, né, por Uhum. meio de lobbies muito poderosos, deixando em segundo plano o bem comum. E aí é uma grande, né? A grande questão é essa, né? Como é que eu vou equacionar e vou compatibilizar os interesses das empresas e o bem comum? E aí esse é o campo da política, né? Ou seja, num mundo ideal, seria no campo da política, das concessões, das discussões, que se haveria um equilíbrio esses interesses, de forma a você não inviabilizar a, a atuação de uma empresa e, ao mesmo tempo, não sobrepor completamente os interesses públicos, o bem comum, sobrepor com os interesses dessas empresas. E aí o que a gente está vendo agora, nessa hipótese aqui, CBN, né, o Tássios Veloso da CBN, outros portais também vêm colocando de maneira geral isso, é que uma instituição americana, que seria a CCIA, a Computer and Communications Industry Association, que é composta por, entre outras empresas, Google, Meta, Microsoft, Amazon, Uber, Apple, Pinterest e eBay, eles Uhum. lançaram uma carta se manifestando depois da declaração ou da carta do Trump que Minutos impôs ou depois tu que falou, né, Guilherme? ameaçou, alguns minutos Minutos depois, depois, né? já estava preparado, né? Se manifestaram no seguinte sentido: a CCIA saúda a atenção da administração em relação às barreiras do Brasil contra exportações digitais dos Estados Unidos, por meio de uma investigação deliberativa da seção 301 americana aí, né, sobre os prejuízos causados por tratamento discriminatório. E eles teriam referido nessa carta questões como a própria suspensão do X que se deu aqui no ano passado, né? Falaram até sobre a taxa das blusinhas lá, né? A tal taxa das blusinhas, que na verdade foi Uhum. a- o remessa conforme, a colocação dos impostos Sim. que seriam, né, previstos e adequados ali para compras Mandarem pro Beleléu internacionais. como é que é o limite O sem, limite sem era imposto era na lei era 50? $100. Aí tinha É. uma portaria da Receita Federal que baixava para $50.
Uhum. E sempre foi uma coisa maluca, tá? Porque embora na maior parte do tempo esses valores não fossem taxados, e até valores maiores não eram taxados, tá, Guilherme? Uhum. Mas Sim. eventualmente eu tive coisas que eram, assim, custavam R$ 7 que foram taxadas. Que Aham. troço absurdo, assim. Eu tive umas bobagens, assim, que foram. Então, era um processo meio maluco. Agora é parelho, né? É tudo taxado, não tem mais. Quem faz parte do Remessa Conforme, sim, né? Você tem algumas lojas que não fazem, aí E me aí tu vai parece ser. que entra Vai naquela ser roleta, né? na roleta russa. Então, e também mencionaram a própria LGPD e a aplicação da LGPD. E o que me Hum, chamou a atenção nesse caso, veja, a gente está hum. falando da ameaça das tarifas de 50%, Ou a cartinha acompanhada dessa padrão. carta. co- Tirando a questão política ali, né? Que ele cita. Aham. A cartinha padrão falando que o negócio, como é que é? A comércio está muito ruim para os Estados Unidos, que é uma desvantagem, quando na verdade os Não é Estados- é, verdade. não é verdade, é Os Estados superavitário Unidos, para sim, os eles, Estados assim. Unidos exportam mais para o Brasil do que o Exato, Brasil exporta para os exato. Estados Unidos, né? Então você tem um problema ali de compreensão da própria realidade. É, então, e aí nós temos também, eu estava falando sobre o LGPD, né? Eles disseram devem estar o Brasil, né? Ou seja, o governo americano deveria instar o Brasil, abre aspas, que devem instar o Brasil a considerar as proteções de privacidade disponíveis nos Estados Unidos como adequadas sob a lei brasileira. Uhum. O Tássio Veloso, então, também comentei da CBN, disse que a decisão referiu que a decisão do STF sobre o Marco Civil e também as manifestações do presidente nos BRICS sobre a regulamentação da IA também teriam pesado. Então, não dá para saber exatamente quais foram as razões do Trump para fazer isso, claro, né? Você tem, me parece, não só questões econômicas, mas políticas também. Você tem o que muitos comentaristas têm falado, né? Me parece que isso é bem óbvio, uma tentativa de interferência pela via de uma guerra comercial, da interferência na própria ordem jurídica do país. E com essa possível atuação, essa hipótese colocada, né, de que as Big Techs também estariam por trás disso, você tem uma tentativa de interferir diretamente, tanto no processo legislativo como no judiciário, de um país estrangeiro, né, Estados Unidos, né, tentando impor práticas não pela via da diplomacia, né, que seria a via adequada e que provavelmente poderia ser um caminho, provavelmente não seria um caminho legítimo para fazer isso, mas em vez de fazer dessa forma, se faz por meio de uma guerra comercial. Uhum. Veja, repito, a gente está vendo aqui os Estados Unidos dizendo que, olha, vocês devem interpretar as nossas proteções aqui de as nossas regras de proteção de dados como compatíveis com a lei brasileira. Né? E tem uma série de problemas entre Estados Unidos e União Europeia, são sistemas diferentes, né? Então, de repente, isso está sendo feito de uma forma um tanto quanto assodada e preocupante, né? E colocando o Brasil numa posição muito delicada. Nós já temos uma série de dificuldades aqui internas para legislar sobre proteção de dados, sobre regulação da IA, sobre eventuais controles em redes sociais, e de repente você tem mais uma medida dessa que me parece que é bastante prejudicial à nossa própria autonomia enquanto país, né? Então, fica só a referência aí de que poderia estar por trás também, e fica, claro, como sempre, os show notes aqui, né? Mas de comentadores, notícias, enfim, e órgãos de imprensa aí que têm levantado essa bandeira das Big Techs também como fundamento das tarifas. Guilherme, eu vou te dar algumas palavras aí e tu me diz o que que aconteceu, tá? Ah, Bluetooth, uhum, Mercedes-Benz, Volkswagen e uhum. Skoda. Essa eu não conheço essa marca, mas Ah, tudo bem. você disse que você ia falar uma notícia surpresa, mas eu Que acho tu que eu não li sabia alguma qual coisa é. sobre isso. Não, Tu eu li. leu? Seria uma possibilidade de você invadir os carros por alguns módulos de Bluetooth que Cara, teriam uma vulnerabilidade, possibilidade né? não, cara. Eles encontraram uma vulnerabilidade, tá? Aham. Então, É um ah, módulo, né? é um módulo de Bluetooth, tá? É o Blue SDK Bluetooth da Open Synergies, que é a Open Uhum. Synergy, que é a empresa.
E a notícia tá lá no The Hacker News, então vai estar lá no show notes para vocês podem olhar com detalhes. Mas o que dá para fazer são algumas vulnerabilidades ali que foram encontradas que, exploradas em conjunto, te permitem executar código arbitrário, tá? Uhum, Nos carros de pelo menos três grandes fabricantes: Mercedes-Benz, uhum, Volkswagen e Skoda. Tá? uhum. Skoda com K, K-O. Skoda com S mudo Acho e que é um na K-O-D-A. Europa esse. Cara, É, eu te confesso que eu nunca ouvi falar. E sim. então eles exploram essa vulnerabilidade e isso permite que eles executem códigos maliciosos no carro. A gente viu algo parecido, tá? Ah, Mas há deixa eu anos. só te perguntar, antes de tu Fala. falar. Quando você fala sobre um módulo, é algo físico que é Cara, é um SDK, então eu imagino que seja um conjunto de coisas, assim, que Tá. faz parte da interface Bluetooth, certamente, tá? Uhum. E o software que faz o gerenciamento desse negócio, tá? Ah, E então você aí, poderia atualizar o carro. depende do fabricante, porque a Uhum. separação é justamente o que eles comentam na notícia aqui, tá? Que a gente viu no caso do Jeep Cherokee, se tu Temos puder episódio. catar isso aí. Já Deixa faz eu ver 10 aqui. anos, cara. Certamente já faz 10 anos. Pra Deixa eu mais, ver aqui. Deixa eu tá? ver. O que aconteceu com a Jeep Cherokee foi isso. Os caras exploraram, não via Bluetooth, mas via um acesso via empresas de telefonia. Tá? Episódio Então, 81. 80, nossa senhora, isso foi quando? Foi em julho de 2015, 31 de julho. A gente tá 14, 15 aqui, É, quase 15 dias para 5 anos. nossa, eu falei 10 anos. Eu achei que tinha sido há 9 mais tempo anos isso. e sei lá quantas Não, não, pra semanas. fechar Bota quantos aí. anos tu falou? 5 para 10. Fechar 10 Pra anos. 10 anos. Para Tá? 10. Então tá. Então eu acertei. Quase 10 anos, então. 10 anos, na lata. Naquela época, o que aconteceu? O Jeep Cherokee ele vinha conectado numa companhia telefônica, não lembro agora mais o nome da companhia telefônica, é como se fosse assim, no Brasil fosse o a Vivo ou a Claro, tá? E o pessoal da Jeep teve uma ótima ideia. Como é que a gente vai controlar acesso aos carros, né? Porque tu pode acessar remotamente os carros. E aí eles disseram, não, tu só pode acessar se tu tiver também um chip da mesma companhia telefônica. E foi o que aconteceu. Uhum, Os pesquisadores lá compraram um chip da mesma empresa e aí eles conseguiram acesso aos carros e demonstraram isso na prática. Tá? E aí eles tinham como a separação entre o sistema de informação e entretenimento e o resto do CAN bus lá, da rede local do carro para controlar tudo que vocês imaginarem, tá? Desde controlar limpador de vidro, volume do rádio e funcionamento do motor, ar-condicionado, o que vocês imaginarem, tá? Essa separação estava bem feita e os caras demonstraram justamente um ataque em que eles controlaram isso tudo remotamente, tá? Tá lá no episódio... Qual é o episódio, Guilherme? 81. 81. Vão lá no episódio 81, tem as referências lá, vocês vão ver, inclusive um videozinho, tem inclusive um vídeo do ataque sendo feito, tá? E Sim. agora acontece algo muito parecido, tá? Só que o que dá para fazer nos sistemas depende, e aí eles chamam atenção para isso, tá? Enquanto os sistemas de entretenimento, tá? São frequentemente isolados de controles críticos do veículo, coisa que no Jeep Cherokee 10 anos atrás não era. Na Isso é CAN bus, prática, né? É oi? É CAN o CAN bus? bus que eu citei, é. É. Na prática, essa separação depende muito de como cada fabricante projeta a segmentação da sua rede interna. Então, Uhum. assim, ó, segmentação de rede interna, tá, gente? Criar VLAN separada vale para o carro também, tá? E a gente teve um problema semelhante também, deve fazer uns 10 anos, com a Boeing. Quando ela lançou o Dreamliner, um cara que chegou a ser preso até porque ele fez isso, ele conectou via o sistema de entretenimento do Boeing e ele conseguiu controlar, ele usou o Android dele, ele conseguiu controlar a aceleração do avião. Inclusive ele chegou a mexer. Né? E por ter feito isso ele chegou a ser preso na época, o pesquisador. Tá? A gente comentou aqui no Deixa, podcast. Oi. deixa eu te perguntar, porque às vezes você falou sobre CAN bus, você falou sobre VLAN, né?
Só dá uma rememoradinha bem rápida aqui para quem não tá, tem intimidade com esses conceitos. O que que isso significa? Tá. Significa que tem vários sistemas ali dentro do É assim, ó. carro, né? Ó, vamos pegar a nossa casa, cada um na sua casa aí, ou se quiser o seu escritório, Uhum. mas a casa é interessante. Na tua casa, tu precisa ter Wi-Fi. Tu quer usar o teu celular, tu quer usar o teu tablet, o notebook, tua TV, etc. Tudo hoje está conectado, Luzinha luzinha e tudo mais. conectada. Então tu tem uma rede local, uma LAN, que a gente chama, uma Local Area Uhum. Network, uma rede local, tá? Essa rede local, via de regra, até por questões de limitação mesmo do que as pessoas sabem sobre isso, acaba sendo. Normalmente tu vai nas casas das pessoas, elas têm uma Wi-Fi. E nessa Wi-Fi elas conectam tudo. Então você que está nos ouvindo aí que não tem muita noção dessa parte de segurança ou de rede, talvez você esteja fazendo isso, tá? Mas não se apavore. Você tem como melhorar isso. Mas em geral é uma rede só. E nessa uma rede só, tu vai conectar tua TV, teu computador, teu note, teu laptop, celular, vai conectar teus dispositivos smart, tomada smart, cafeteira smart, balança smart, o escambau smart e tudo mais. E ao mesmo tempo, quando chegar alguém na tua casa, vai te pedir assim, me dá acesso aí na minha. Na minha. Me dá acesso à tua Wi-Fi, por favor, porque tem a senha do Wi-Fi. Aí tu vai lá, tu dá a tua senha pros teus amigos. Cara, isso. E aí você já vira uma grande bagunça, porque tu não tem controle de acesso efetivamente nesse negócio, tá? Uhum. Todo O mundo que vê que é. todo mundo. Todo mundo vê todo mundo. Se o cara entrar lá com uma coisa no teu celular, daqui a pouco, com o celular na tua rede, ele vai ver tuas coisas, vai poder mexer nas tuas coisas. Daqui a pouco o cara acessa alguma câmera que está compartilhada na rede e consegue pegar imagens da tua câmera e ver. Então, assim, é muito ruim tu ter uma rede só para tudo. E no Uhum. carro, é muito ruim tu ter uma rede só para controlar sistema de entretenimento, tá? Controlar sistemas de informação, pressão dos pneus, como é quanto combustível tem no tanque, a luz está queimada, não está, etc, etc, etc. E ao mesmo tempo, coisas críticas, como se o motor vai ficar ligado ou não, qual é o estado do motor, se tu vai desativar os sensores de proximidade, se tu vai desativar freio, ou tu vai acionar Direção, freio, direção, né? esses são coisas críticas. Tu não vai botar tudo isso na mesma rede. Tá? E a Jeep fez exatamente isso 10 anos atrás, e dependendo, a gente não sabe a situação, mas alguns desses fabricantes podem ainda estar fazendo alguma coisa nesse sentido. Então, o que se faz? No carro, não é uma rede local, né? Não tem as dimensões de uma Uhum. rede local mesmo, uma rede local residencial que tende a ser uma rede pequena. No carro, a gente tem o que a gente chama de CAN, tá? Uma Controller Area Network. É uma rede, tá? É uma rede que conecta sensores, atuadores, controladores, aí o rádio do carro, sistemas de entretenimento, display. O display é um dispositivo. Tá? Uhum. Então, isso tudo está nessa rede. Então, da mesma forma que a tua rede em casa deveria ser separada, ou seja, quando vem alguém te visitar e te pede acesso ao Wi-Fi, tu deveria ter uma rede separada Visitantes, claro. para visitantes. No carro deveria ser a mesma coisa. Na verdade, eu acredito que já depois Uhum. do acontecido com o Jeep 10 anos atrás, o pessoal, a maior parte dos fabricantes acaba aprendendo. Não quer dizer que necessariamente aprende. A Boeing aprendeu também, tá? De separar essas redes. Então, a rede Wi-Fi de entretenimento dentro do avião não pode ter nenhum tipo de comunicação com a rede Wi-Fi, né, ou desculpa, com a rede de dados que interconecta os subsistemas do avião, que Claro. inclusive controlam a aceleração, etc. Então, e telemetria e outras coisas assim. Então é isso, Guilherme. A CAN é essa Ótimo. rede lá no carro. A Uhum. LAN é a tua rede em casa. E a segmentação, tu tens que separar a tua rede em casa entre as tuas coisas, pelo menos, e os dos visitantes, tá? Então, isso é necessário que se faça. É, Eu e, separo bem mais, né? Eu separo bem mais a minha rede aqui. aham, e outra, né, Vinícius? O carro deixou já há bastante tempo de ser meramente um dispositivo mecânico, né? Cara, O é tudo carro eletrônico, o carro é controlado por computador, sim. computador em última instância, né? Ou seja, você tem um joystick ali
E a porcaria do né? carro tá online. Lembra quando tu comprou o teu carro e É, tal, que tinha um exato. negócio, aí tu queria, eu quero desativar isso aqui e tal, e tu meio que conseguiu e meio que não conseguiu? Cara, Sim. de lá pra cá, agora nem tem isso. Não tem. É conectado o tempo Sim, inteiro. você não consegue desabilitar. E você tem todos os problemas de privacidade e de proteção de dados, mas você tem aí Sim. problemas daquela diferença entre security e safety, né? Porque se o cara invade se isso for fácil de realizar, você pode causar um acidente, você pode desabilitar, sequestrar Ah, o carro do cara, sei lá. lá sei eu. Aí os É, mas golpes são inimagináveis, né? o meu carro, ele tem um aplicativo que eu não, assim, não faço tudo que eu quero com ele. Nunca testei, pelo menos, né? Se eu consigo hackear eu nunca hackeei o aplicativo. Mas o que ele permite fazer é, no mínimo, saber onde o carro tá, definir cerca eletrônica, sabe? Fazer A coisas definir cerca como. eletrônica de Sim. desligar o carro quando ele sai de um Não. lugar? Te dá um alerta quando ele entra Ah, ou tá. sai de uma determinada Tá. área. Desligar o carro, não. Ele não. Ele tem uma. Acho que ele é. Acho que os caras pensaram, não vamos botar tanta coisa no aplicativo. Aham. Mas o caminho tá ali, entende? Ele pode não fazer, mas o caminho tá ali. Aquela velha história que a gente Uhum, sabe. claro, A claro, funcionalidade claro, pode não estar claro. disponível, mas o caminho para chegar nela tá lá, de alguma maneira. E questão de trancar porta, abrir porta, Não dá ar-condicionado. pra ligar o microfone dentro do carro. Não, não no aplicativo, mas é aquela história, né, cara? Eu nunca fucei, eu nunca fui atrás para ver até o que ele faz lá. Mas tu entende? Eu não tenho nem opção de desligar essa porcaria. Uhum. Não tenho. Não tenho o que fazer. E aí, boa parte dos carros assim estão desse jeito. Bom, Mas enfim, é isso aí. legal, bem legal. Mais, mais um, mais uma dessas 10 anos depois. E olha que eu nem peguei porque fazia 10 anos, tá? Eu chutei que fazia 10 anos. É, Eu não é meio fácil, lembrava. né? Meio fácil. Não Mas tem enfim. tantas possibilidades assim, né? Bom, para terminar, Vinícius, a gente tinha algum tempo num episódio recente aí preparado para falar sobre a questão da biometria aqui, de como que a NPD iniciou uma tomada de subsídios para tratamento de dados biométricos aqui no Brasil. A ideia era que Aham. eles estão, né, acho que foi início de junho, portanto, há um mês e pouco aqui, que eles querem contribuir, coletar contribuições da sociedade para efetivamente trazer uma regulação dessa categoria de dados, que é uma categoria de dados especial, ou seja, categoria de dados sensíveis, né? Os dados biométricos são considerados dados sensíveis, portanto, você tem hipóteses distintas, você tem uma regulação e até o controlador e operador que trata dados sensíveis, no caso aqui biométricos, precisa também tomar medidas adicionais, porque os dados sensíveis, a gente sabe, são aqueles que quando você tem além de atingir mais profundamente a personalidade do seu titular, em casos de tratamentos ilícitos ou vazamentos, você tem também maiores chances de vulnerar ou vulnerabilizar a pessoa, de atingir os direitos da personalidade da pessoa. Pois bem. É, mas aí a gente acabou não tendo tempo, ficou para trás, mas hoje eu vi uma notícia, semana aí vi uma notícia, uma reportagem, na verdade, do G1, bem interessante, falando sobre a questão da biometria aqui no Brasil, né? Eu chamei aqui de festa da biometria no Brasil, porque a gente tem visto e a gente tem acompanhado uma certa banalização do uso da biometria para não somente para autenticação, mas para controle de acesso físico, né? Uhum. Então, se você é uma pessoa que frequentou uma academia chama academia de ginástica ainda? Eu acho que é meio É velho isso aí. academia. É academia. Academia, né? Se você frequentou uma academia nos últimos 10 anos, aí muito provavelmente você precisa entrar lá com a sua biometria digital, né? Sim. Então, qual é a grande questão aqui, né? É que é, mesmo que a gente tenha a possibilidade de uso de mecanismos, de dados biométricos para fazer controle de acesso, a gente ainda precisa aplicar os princípios da LGPD. E também precisa conceder aos titulares dos sistemas, né, que eventualmente tratam esses dados, a possibilidade de ele exercitar os seus direitos e também precisa fornecer todas as informações que embasam esses tratamentos de Uhum. dados, né?
E o princípio aqui que me parece que emerge com maior atenção é o princípio da necessidade. Ou seja, toda e qualquer atividade de tratamento, se além da finalidade, você tem que verificar se os dados que estão sendo coletados ali, ou tratados, melhor dizendo, naquela relação, eles são os dados necessários para atingir aquela finalidade, Uhum. ou ainda se você precisa tratar aqueles dados. Então, velho exemplo, já contei aqui, mas também conto em aula, mas e é verdade isso, né? Fui num restaurante para tomar esses restaurantes com o menu eletrônico e sem garçom, e aquela coisa que eu acho particularmente terrível, horrível, de péssimo gosto. Mas aí para eu tomar um chopp e comer uma batatinha, eu tinha que dar meu celular, entendeu? Sem nenhuma explicação do porquê, e aí de repente, mas eu posso fazer sem o celular? Ah, até pode, mas não sei o que, mas aí eu vou te mandar um SMS. Não, não, eu só quero tomar um chopp, cara, eu não quero te dar o meu celular, sabe? Sei lá como é que esse dado vai estar sendo tratado. Então, daí você tem uma questão da necessidade, né? E junto com essa situação, você tem algo que é bem comum, todo mundo conhece, enfim, a gente já falei sobre esse efeito aqui, que é o viés de automação, né? Que é quase algo conectado ou ligado a uma fanatização tecnológica que sempre existiu e que hoje atinge a IA. Ou seja, se eu colocar IA, porque reconhecimento facial invariavelmente vai envolver algum mecanismo ali de IA, né? Então, esse viés de automação, ou seja, eu colocar tecnologia em tudo, seria sempre preferencial, sempre bom, sem adequada análise dos riscos, né? E sem adequada verificação da compatibilização do uso dessas ferramentas com o princípio da necessidade, né? Dia desse eu fui no centro, fui até de novo nesse final de semana lá, tem uma galeria que tem um relojoeiro lá para arrumar um relógio e, cara, na entrada da área comercial, de salas comerciais da galeria, no centro daqui de Porto Alegre, você tem lá os sisteminhas de biometria facial, sabe? E o mais interessante, você passa perto Hum. do sistema, ele põe o quadradinho, tem uma tela, né? Ele põe o Sim, quadradinho sim. na tua tela. Sei lá como é que aquilo tá funcionando, se ele já tentou reconhecer na hora, que eu tô passando longe sabe? É, Eu sou um transeunte sim. ali, sabe? Mas, Guilherme, isso já funciona há muitos anos, porque não precisa de um LLM para fazer isso, tá? Esse é Sim, sim, o. sim. Então, o Yann LeCun já brincava com esse negócio, ele que fez vários testes, inclusive, que chamaram bastante atenção nesse reconhecimento de caracteres. Depois, isso negócio vai evoluindo paulatinamente, e mesmo bem antes dos LLMs, a gente já tinha esse reconhecimento, essa identificação de uma pessoa numa imagem. Sim. Eu tinha um colega no doutorado na URGS. Nós estamos falando aí 2001, 2002, que eu lembro que Uhum, ele estava fazendo o doutorado dele justamente usando machine learning, usando IA, para uhum, identificação de imagens, de imagens que continham pornografia. Tá? uhum, E eu lembro que ele estava lidando com vários desafios na época, porque a ideia era tentar reconhecer a imagem e fazer um filtro dinâmico desse tipo uhum, de conteúdo. Né? Então, para ambientes em que tu tem crianças, ou celular, né, ou aplicações voltadas para segurança, para crianças, ou mesmo moderação de conteúdos e tudo mais. E ele estava tentando fazer a identificação em imagem disso na época. uhum. E, cara, eu lembro dele falando que o negócio era muito complicado. Assim, de repente tem alguém com um corpo pintado, tá ligado? No carnaval, Aham, um corpo todo pintado, não sei o quê. Não é pornografia, né? uhum, Mas ao mesmo tempo a IA falhava em detectar certas uhum. pessoas As nuas com o corpo nuances, né? pintado. Então eu lembro que ele tinha vários problemas com relação a isso, e ele estava trabalhando justamente com isso. Hoje, cara, eu não vou dizer que é trivial, mas funciona muito bem. Tá? Os LLMs aí com a parte de imagem funcionam muito bem. Né? É o computer Então, vision, né? é. Você tem todos os problemas que a gente já conhece com a falha no treinamento, sobretudo com pessoas de pele negra, né? Isso sendo usado para fins de persecução penal, até vimos o CNJ. Vou falar sobre, outra hora sobre essa regra do CNJ recente, aí, mas enfim, isso é outra questão. Então, qual é o problema então que se coloca aqui? Uma outra coisa que se fala pouco na LGPD, aqui no Brasil, né, ou seja, em proteção de dados, lá fora é mais comum, qual é a relação de fundo que você tem que embasaria ou que justificaria o tratamento dos teus dados, né?
Em geral, eu escolho a hipótese e deu. E aí, tá, tem aquela hipótese, acabou. Aqui no Brasil é muito comum, né? A proteção de crédito permitiria uma série de coisas. Os tribunais reconhecem a proteção de crédito, só que eu tenho que avaliar, além disso, qual é a relação de fundo que o titular tem contigo para justificar. É algo mais profundo, na verdade, né? E aí a gente chega no problema dos condomínios, né? Os condomínios, e essa é a festa que eu quero dizer, né? A festa da biometria no Brasil. E essa reportagem trata muito bem disso. Eles dizem que, não sei como eles chegaram nesse número, mas acredito que é factível. 1 milhão de condomínios no Brasil já fazem o controle de acesso com biometria. Aqui no nosso não tem, mas no entorno aqui já vi vários, tem uma telinha, né, na frente, enfim. E daí, quais são os problemas? Primeiro, eu tenho várias pessoas não categorias de pessoas, né, mas pessoas, eu quero dizer, com tipos de relações diferentes com o condomínio, né? Porque eu vou ter os moradores, em primeiro lugar, né? Lembre-se que entre os moradores eu ainda terei crianças e adolescentes, deixa a coisa mais complexa ainda. Eu tenho os visitantes, eu tenho prestadores de serviços e eu ainda tenho entregadores, né? Eu tenho, sei lá, 5, 6 grupos de pessoas ali que, né, para além dos moradores, que eventualmente vão precisar se submeter a um tratamento biométrico sem saber direito quem guarda os dados, sem saber como é a segurança desses sistemas, quais as práticas gerais no tratamento, né? Essa reportagem vai ficar no show notes, entrevistam lá um prestador de serviços lá, né, de uma empresa e tal, Falou. ele diz assim, mas a responsabilidade pelo sistema é da empresa, mas a responsabilidade pelo uso dos dados seria do condomínio lá, né? Ele falou quem está acessando é mais ou menos, porque o artigo 42 da LGPD fala que o operador responde solidariamente quando descumpre a lei e quando não cumpre as ordens ou as instruções passadas pelo controlador. E aí, quando você coloca um condomínio, é, teu pai já foi síndico, né? Eu me lembrei dessa história agora. Sim, vê? É, Por é. muitos anos. Aqui no condomínio tem as câmeras, as imagens de câmeras. Cara, é um computador largado lá no salão de festas, entendeu? Ligado com. Você entra lá, você vê as Cara, câmeras, né? sim, é aí que Isso é tá, cara. acessado pela internet e tudo mais. Então, aqui o que deveria estar acontecendo é a necessidade de que o condomínio, eu não estou falando isso, Vinícius, só Hum. porque a Brown Pipe presta serviço de apoio para adequação LGPD. Não é por isso, mas assim, eu quero deixar constado isso, né? Você visite lá, brownpipe.com.br, conheça os serviços, veja o blog da Brown Pipe, inscreva-se lá para receber semanalmente as notícias e considere. Você está gostando desse conteúdo, Vinícius? Você está gostando desse conteúdo, Vinícius, do episódio de hoje? Eu tô, cara. Eu tô Tá curtindo. gostando? Eu também tô Tô curtindo. gostando. Então, O se do você. o do episódio passado eu gostei muito, cara. Acho que ficou bem diferente Eu do que a também gente gostei. viu por aí no. Das coisas que o pessoal tava dizendo por aí. Também Acho gostei. que ficou, Então, ficou bem legal. se você, assim como o Vinícius, gostou né, gosta do conteúdo que o Segurança Legal Ah, é nesse caminho produz, que tu vai. considere apoiar, tem lá o apoia.se/segurança legal, e você pode ter acesso à campanha, faz parte do nosso grupo, conversa com a gente lá, enfim, considere, né, essas informações aí. Pois bem, então eu dizia, não é só porque a Brown Pipe presta serviço. Eu realmente acredito mesmo, enquanto cidadão, enquanto titular, porque eu eventualmente vou visitar uma pessoa que não tem, que tem esse sistema e de repente eu tenho que me submeter a esse tipo de sistema sem os controles adequados, sem inclusive ter uma alternativa essa reportagem fala isso, né? Sem dar alternativas para os condôminos que eventualmente não querem. Você pode muito bem ter os mecanismos, né, de autenticação biométrica, claro, com todas as questões de segurança observadas, e também manter lá um sistema para quem, né, com as tagzinhas tradicionais, para quem não quiser dar os seus dados biométricos, porque eu tenho um risco, e mais. De repente, tem 1 milhão de condomínios confiando nos sistemas das empresas que disponibilizam essas soluções, e eventualmente, eu nunca vi de perto esses sistemas, Vinícius, mas assim, acredito que estejam funcionando pela internet ainda. Cara, é assim. Não Tem. acredito que sejam locais, né? Eu já vi as duas situações, tá? Uhum, Bem de perto, assim, a implementação. Desde o computador largado lá
numa sala fechada úmida do condomínio, Em geral tá? é assim, tá? É. Até computador largado na casa do síndico, Do zelador tá? ali, né? Não, do síndico. Do Uhum. zelador também, mas do síndico. O síndico tá. Eu já vi isso. Mas isso não aconteceu com meu pai. Com meu pai. Lá no prédio existia uma salinha mesmo, úmida, pra botar as Aham. coisas. Claro, de uns anos pra cá, a coisa tem sido cada vez mais online, né? Porque tu Aham. não tem, não é mais raro tu ter a internet no próprio condomínio e, né, alguma coisa assim. E aí fica muito mais fácil, ou seja, tu ligar isso numa central em algum lugar. Ainda mais, né, que se tu tiver algum termo de uso que te permita ainda usar as informações para alguma outra coisa, né? Uhum. Agora, no geral, cara, o que eu já vi desses sistemas, eu vi olha, uns 4, 5, cara. Eu nunca testei a segurança disso, tá? Mas Uhum. sabe quando tu olha, e a gente tem esse feeling, porque a gente vai testar um sistema e Claro. tal, tu olha a cara do sistema assim, cara, isso aqui tem problema. Isso tá meio Ah, estranho, né? isso aqui tá meio estranho. Então, tu vê umas coisas meio enjambradas, tu vê. E esse lance do. Ah, não, o uso das informações é por conta do condomínio. Mas tu tens aí um SAS, um Software as a Service da vida, Uhum. conectado lá no condomínio, as informações tudo sendo mantidas em algum lugar. Não. E aí, mas aí é que está a LGPD se aplica plenamente aos condomínios, é um tema que a gente não debate muito aqui, e agora mais, né, com essa banalização da biometria, mais ainda. Aqui, só para dar um exemplo do que eu acho que deveria estar acontecendo, né? É muito engraçado isso que eu vou falar, mas a gente precisou fazer uma obra aqui no condomínio. E aí contratou uma empreiteira para fazer a obra. E aí o síndico disse: olha, a gente vai precisar contratar um outro engenheiro, diferente da empreiteira, para que o Ah, engenheiro acompanhe o serviço da empreiteira. certo, ok. Aí o pessoal ficou, poxa, mas eu já vou pagar a empreiteira, por que que eu tenho que pagar um outro engenheiro para acompanhar o serviço da Bom, empreiteira? Ele disse aí assim, é bom que tu como seja assim? engenheiro e consiga avaliar o trabalho, né? Aquele Ele velho disse, problema. ou tem um engenheiro aí para acompanhar, ou eu, que não sou engenheiro, eu não tenho condições de verificar exatamente quais são as questões da obra. E aí, de fato, o engenheiro precisou pedir para que eles refizessem uma série de questões que não tinham ficado a contento, por quê? Porque você tem prestadores de serviços que eventualmente vão prestar o serviço mal, e é uma coisa, pelo que eu vi aqui, né, é meio generalizado, então a gente teve que pagar um engenheiro. Com LGPD é a mesma coisa. Você vai contratar o serviço da empresa, você vai precisar. O mundo ideal seria você vai ter que contratar também alguém para te acompanhar nisso, para pelo Hum. menos garantir um mínimo de segurança do tratamento de dados sensíveis e biométricos de sei lá quantos milhões de pessoas que estão ocorrendo hoje no Brasil. Para terminar, eu tô ficando meio indignado com isso, porque é um negócio que, que me indigna você ter que ficar fornecendo né, a biometria facial para entrar na tua casa sem que ninguém consiga. Claro, não foram treinados para isso, não conhecem o tema, mas as pessoas não estão percebendo o risco e os problemas envolvidos nisso. E não é só os dados vão vazar, a reportagem fala isso, né? Se os dados vazarem, podem tirar um empréstimo no teu nome. Não é só isso. Eu acho que, inclusive, é uma política meio ruim falar assim, se vazarem os seus dados, vão tirar. Não, é muito mais simples. Eu tenho o direito de não dar os meus dados, não quero. Eu quero ter um método alternativo que é plenamente factível de entrar sem fornecer a biometria facial, porque eu acredito que talvez não seja o lugar mais seguro, mais adequado, ou eventualmente eu não quero. Eu tenho por princípio, eventualmente, Bom, aí proteger, né, os meus vão dizer dados, né? assim, então não entra. Mude-se. Mude-se. Esse é o problema de morar em condomínio, né? O pessoal põe a regra que quer e se a maioria pôs, lascou-se. A não ser que Ah, seja uma coisa flagrantemente legal, obviamente, né? Mas se não. Cara, mas bom, eu te diria o seguinte, cara. O meu pai, se fosse síndico e não tivesse uma oferta de um sistema desse e não fosse caro, eu te diria que ele adotaria muito facilmente um sistema desse. E ao dizer, ó, mas tem esse problema, tem não sei o que e tal, ele diria assim, mas não tem, vamos fazer o quê? Sabe aquela coisa que a gente claro. já... Uhum, uhum. Então, assim, esse é o pensamento mais comum, assim, é o que a gente encontra. Então, assim, não é porque existe que a gente tem que necessariamente sair utilizando, É o viés de automação. não tem que usar necessariamente em tudo quanto é canto a mesma... Não, não,
Aumenta ali o nível de segurança até onde tu precisa. E o pior é que depois daí o cara quer entrar, aí tu chega num condomínio desses, biometria, não sei o quê. E, cara, aconteceu comigo, eu fui numa outra cidade esses dias e tinha um prédio com um interfone, com câmera, com não sei o que, escambau. Eu tava tentando entrar, digitando o número lá, o pessoal não atendia, Aí vem uma senhora, eu perguntei, né, a empresa tal é aqui? Assim, sim, a empresa tal é aqui. Então, assim, eu tô chamando o interfone e não tô conseguindo. Não tem problema, é lá no andar tal. Ela abriu pra mim e eu entrei com ela. Acabou. Então, assim, aí tu põe um É negócio com bem. biometria, com um monte de lá. Então, assim, não precisa, não vai te aumentar a segurança. Talvez Eu vou. ela vai te tirar um Vai incômodo. dar uma sensação. Tem uma coisa interessante aí, É. Guilherme, e de fato não dá pra ignorar. Quando tu vê condomínios que a entrada é com chaveirinho, Ah, RFID, aham. tá? Aquelas tagzinhas. Essas tagzinhas pra copiar isso aí é ridículo de fácil. Eu tenho um copiador, essas tags aí. Tem na internet ali, uns 30 pila, 40 pila, assim, ó, nessa faixa, não é muito mais caro Não, que isso. não. Não, o meu é mais. Meu Tá, mas telinha não de precisa, CD. né? Não precisa ser um super copiador, tá? Então, assim, tu gasta R$ 100 que seja, tu já tem um negócio que vai copiar a tag. E aí, Guilherme, tu vai copiar, tu perde um pouco o controle dessas tags. É fácil de Uhum. copiar esse monte dessas tags e tu não tem como saber quantas tags existem por aí, tá? Uma vez que Aham. elas podem ser copiadas. Então, e tag tu perde e tudo mais. A biometria, se eu quiser cancelar o acesso do Guilherme, eu cancelo o acesso do Guilherme. Eu sei quem está com acesso cadastrado no sistema. Uhum. Então, de fato, olha, eu tô vendendo o sistema de biometria, vai ficar puto comigo. É, Falei a pois palavra. é. Põe um pi depois no que eu falei. Não, Mas tu não vai. vai ter edição. Não É, vai ter, sem então edição, tá. não vai ter edição. Então, tem que botar no YouTube lá o aviso. Mas então é o seguinte, ó. Tu vai ficar bravo comigo, mas de fato, tu tem um controle muito melhor com tag, com biometria, do que com chave e do que com tag. Porque com biometria eu consigo acessar o sistema e saber quem está liberado nesse momento. Eu posso classificar os moradores, eu posso de tempos em tempos zerar. A gente vai ter uma política no condomínio aqui, gente, que uma vez por mês nós vamos zerar os que não são moradores, tá? Aham. Então nós vamos manter isso aqui atualizadinho, bonitinho. Aí tu tem como saber quem está habilitado para entrar. Não é, por exemplo, de repente tu tem que dar uma tag aí no teu prédio pro pessoal que vai fazer a obra. E eles vão usar a tag para entrar, para sair, etc. Sabe-se lá se vão passar para alguém, sabe-se lá se vão copiar isso. Não tem Tá, como saber. Tá? mas aí. Mas daí eu cancelo aquela tag. Não, beleza, tu pode cancelar aquela tag. Se aquela tag não for a cópia da tag de alguém. Então, assim, existe uma vantagem em uso da biometria no lugar da tag de RFID. Tá, mas é que eu não queria Ou entrar mesmo uma chave nessa. física. Eu não queria entrar nisso porque talvez dê um outro episódio, mas aí eu me lembro do nosso episódio. Isso é Ah, uma ideia. Cara, a gente traduziu na época que não existia IA ainda, né? No LLM ainda, a gente traduziu o o artigo do, artigo do do Schneier, Schneier, né? com a autorização dele. Tradução autorizada do nosso amigão Bruce Schneier, né? É, sobre o teatro da segurança, né? E aí eu acho que se encaixa muito bem na questão do viés de automação e da fanatização tecnológica, né? Porque ao você ver, as pessoas ficam maravilhadas com aquela telinha que filma o teu rosto e dá né? Guilherme, Não, mas mas. Aham. mas só para concluir, as pessoas ficam maravilhadas com aquela modernidade tecnológica que vai nos deixar mais seguros. Mas usando o teu próprio argumento, a partir do momento que alguém permite que outro. Quer ver? Eu vou te dar um outro exemplo de um. Eu sigo, né, na internet alguns grupos de fraudes e tal. E tem alguns furtos que são feitos, o cara se anuncia como o entregador do Mercado Livre, de A mercado, né? galera. Esses dias, Hum. sábado de noite, cara, a gente tava jantando aqui sei lá, 9 horas da noite, toca um negócio, e eu sei que esses caras, às vezes, poxa, ralam pra caramba pra fazer as entregas, ganham um pouco, às vezes estraga o carro, ele fica fazendo entrega até. Eu sei de tudo isso, eu sei, entendo completamente. Mas aí, de repente, tem um cara, ó, você pode vir aqui pegar a encomenda do apartamento tal, porque ele não tá em casa e. Cara, eu não vou descer quase 10 horas da noite de um sábado pra pegar uma encomenda, porque até poderia, provavelmente era algo legítimo,
Mas tu percebe que a segurança física, tudo isso pode ser destruído a partir do momento que sim, tu deixa o cara entrar junto contigo, que é aquela velha história lá da antigamente dos caixas 24 horas que tinham, você tinha que passar o seu cartão para poder entrar, porque para o mendigo Sim, não dormir lá sim. dentro, aí acabaram com aquilo, tu só aperta um botão e entra, enfim. A gente falava isso nas palestras lá 20 anos Sim, atrás, né? sim. Então, Exato. é uma questão muito mais complexa e eu não te contrario no sentido de que é útil ou eventualmente eficiente. Eu me preocupo sim com o eventual exercício dos direitos do titular, da eventual oposição e da segurança de tudo, a segurança daí do sistema que mantém tudo isso, né? Ele Uhum. eventualmente pode sim aumentar a segurança do teu ambiente. Só que a gente não pode se esquecer também que tem a manutenção desse negócio, tem que cadastrar rosto, eventualmente não vai funcionar. Então, esse próprio processo da manutenção cotidiana do sistema também pode trazer outros riscos e outras vulnerabilidades que não vão compensar o gasto que você vai ter que ter com isso, né? E eventualmente até uma chave física pode ser muito mais eficiente do que esse negócio, entendeu? Assim, o gasto, esse é um detalhe, né? O valor vai cair. Ela só tá sendo usada em condomínio que caiu muito o investimento necessário para biometria, para uso de Mas não é biometria. tão barato assim, né? Não, ainda não é tão barato assim. Ainda. Entende o que eu quero dizer? Já Hum, foi cara a ponto de ser uma coisa que nem, pô, coisa de filme. Tá? uhum, De coisa né, super, né, de ambientes super controlados e tal. E aí depois esse negócio começa, o preço começa a cair, o valor começa a cair. É o que acontece com a tecnologia. O valor cai e ela se populariza. E aí tu começa a uhum, utilizar ela em vários lugares, ou seja, se torna viável tu usar um leitor digital na academia, né? Se torna viável, né? uhum. E aí tem que ver, aí entra aquelas questões da comodidade versus a segurança e muitas vezes da percepção de segurança que a pessoa tem, né? Então, mas enfim, Guilherme, eu acho que Só sobre o custo, pra gente não perder, eu sei que a gente já tem que ir terminando. Os valores aqui, né? O valor por ponto de acesso de 1.200 a 13.500. Aí o investimento do sistema para base de 1.500 e a instalação com portaria remota 5.000 em média, com custo mensal de 1.000 a 2.500, porque ainda tem a questão da portaria remota, né? Com sim, portaria remota, abrir com aplicativo à distância, isso é sim, bem, também sim. já está bem generalizado, que é um outro problema também, né? É um sisteminha no aplicativo que tu abre à distância, então tem questões de segurança bem importantes aí, porque daí você fica pensando, Vinícius, desculpa, é um assunto que eu fico meio revoltado até assim, porque, mas assim, o criminoso não sabe que o meu sistema, que eu tenho. Cara, os caras acabaram de desviar 1 bilhão né? Basta que o criminoso se dê conta de eventuais vulnerabilidades nesses sistemas, que eu diria que há muita chance de existir, que você vai começar assim a ter Cara, paga explorações. alguém pra acrescentar lá uma biometria, pronto. Ou pra abrir o portão tal hora. Tá bom. Não, que nem quando você consegue. Paga o cara lá. Paga 5 mil pro cara e o cara te dá as credenciais de acesso. Bom, É, né? como aconteceu no Né? banco, né? Como Como aconteceu aconteceu no no banco. banco. É. É isso aí. Bom, vamos terminando. Bora. A gente lembra que a gente deixou de fazer café quente, café frio, né? Mas Cara, mas aí tu me esqueceu, né? quebra. Tá, deixa Mas pro assim, próximo a gente se não, prepara não, pro não, café não, não, quente. não. Eu consigo Café dar um café expresso pro frio café quente. ligeirinho aqui. O café frio vai pro Grok, pro Elon Musk. O cara que tá cada vez mais doido e agora fez isso com o Grok e num momento que todo mundo fala de tem que ter segurança na IA, tem que saber o que a IA faz, tem questão do superalinhamento, um monte de gente falando que é preocupante, etc. Então, pra mim, vai pro Elon Musk. Pra ti, Tá. Guilherme? E eu dou o café frio pra banalização da biometria no Brasil. Tá, e o Expresso é pra quem? O Expresso vai para a NPD que está fazendo, né, que está recolhendo aí a tomada de subsídios para o tratamento de dados biométricos, que eventualmente pode, né, trazer um pouco aí de E eu vou trazer junto. mais segurança para essas Eu atividades. acompanho o relator, porque eu não tenho café expresso não tem pra quem dar meu café expresso. É isso Então, aí. agradecemos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima.